Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Show da Polly. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre essa leitura incrível que eu fiz aqui, né, do livro Into the Dark, da Claudia Gray, né, que faz parte da Alta República, né, da franquia Star Wars. Para quem não sabe, né, gente, a franquia Star Wars, ela divide a sua cronologia em diversas eras. Então a gente tem, por exemplo, a era da queda dos Jedi, que é o que a gente vai ver ali nas prequels, ou seja, o filme, né, A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones, A Vingança dos Sith, e também acaba tendo ali no meio, né, a série animada The Clone Wars. Tudo isso vai se passar numa era em que a gente tá vendo, né, a queda ali dos Jedi, o fim da Ordem Jedi e tudo mais. Aí depois a gente tem, né, por exemplo, a era do Império, né, da ascensão do Império, e aí tudo vai sendo feito, e aí a rebelião ela vai começando ali a ser construída. A gente tem, né, Rogue One, Endor, aí tem, né, a Rebels, tudo isso vai sendo feito até que a gente vai chegar ali na era, né, dos rebeldes mesmo, na era da rebelião. A gente vai ter a Aliança Rebelde com a Princesa Leia, aí vai surgir o Luke, né, o Han Solo, todo mundo se junta, aí tem as batalhas ali da trilogia clássica, a gente tem Uma Nova Esperança, né, o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi, e depois disso a gente vai ter a era, né, da Nova República, em que ali a República Galáctica ela tá tentando se reconstruir depois de tudo que aconteceu ali, né, com o Darth Vader, com o Imperador, né, o Palpatine. Então a gente vai ver isso especialmente nas séries da Disney Plus, né, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, né. Então tudo isso vai sendo contado essa história até que a gente vai ver a era, né, da Primeira Ordem, né, The First Order, surgindo, que vai ser a era que a gente vê na trilogia sequel, né, que tem os filmes O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, né? Então, basicamente, todas essas fases de Star Wars, elas se passam numa era diferente, que elas têm um título diferente, né? Meio que para demonstrar ali, demarcar uma época específica dentro dessa cronologia. E então, né, gente, The High Republic acaba sendo, né, essa marca nova de Star Wars que vai representar uma era que é lá do passado. Isso aqui acontece antes, né, da era da queda dos Jedi, que é a era das prequels. Essa história aqui, né, e diversas outras que se passam nessa linha aqui, The High Republic, elas vão acontecer aproximadamente 200 anos antes de A Ameaça Fantasma. E é toda uma coleção de lançamentos, né, gente, que a Disney vem fazendo, se eu não me engano, desde 2021. Eles têm lançado vários livros, né, e quadrinhos. E os livros, inclusive, eles são divididos, né? A gente tem uma linha de livros adultos, uma linha de livros adolescentes e uma linha de livros infantis, além, né, dos quadrinhos que são lançados. E tudo isso estava sendo lançado meio que para construir a base de uma nova época, né, de uma nova era dentro da cronologia de Star Wars. E agora, nesse ano de 2024, né, a Star Wars, né, os livros já contam com diversos volumes, né, acho que tem tipo uns 15, 20 livros, né, e quadrinhos e tudo mais, que se passa nessa era aqui da Alta República, né? E agora que essa era ela já está bem construída, ela já tem uma base muito sólida, ela vai agora começar a ser, né, desenvolvida também nos produtos audiovisuais, né, de Star Wars. Então, esse ano já foi confirmada uma série, né, gente, que vai se chamar Star Wars The Acolyte, que recentemente, inclusive, teve seu primeiro trailer sendo lançado oficialmente. E vai ser o primeiro conteúdo audiovisual, né, a primeira série em live action que a gente vai ver que se passa nessa era aqui da Alta República, né? Então, gente, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer essa era aqui de Star Wars, né? Porque a minha fase favorita de Star Wars é a fase dos prequels, a era da queda dos Jedi, que já é a história assim, mais antiga que a gente tem acesso, né, no cânone atual de Star Wars junto com a Disney. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, de Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, né, A Vingança dos Sith, mas essa é a fase que eu mais gosto, essa é a história que eu mais gosto. Eu gosto da gente ver a Ordem dos Jedi, da gente ver a queda deles, sabe, da gente ver como era tudo gigante assim na galáxia, sabe? Tudo era muito incrível. Os planetas, eles tinham uma comunicação melhor, eles eram mais interligados entre si. E a gente não estava tendo uma situação de guerra parecida com o que a gente vê nas outras histórias, né? Da trilogia clássica e também da trilogia mais moderna, né? A trilogia de sequências. Então, eu gostava muito das prequels. E a ideia de voltar ainda mais num tempo, né, para uma época em que os Jedi, eles não estão em queda, mas sim que eles estão em ascensão, que eles estão no auge, né, a República está no seu auge, é uma coisa que sempre me interessou bastante, né. E eu via, né, antes ainda de vir aqui para o Canadá, eu chegava a ver as primeiras publicações dessa série, né, High Republic, sendo lançadas no Brasil. Mas acabava, né, gente, que por serem muitos livros e muitas coisas, eu ficava com medo de começar a ler esses livros aqui e meio que entrar, assim, num negócio de ter que ler 300 milhões de livros para entender uma história. Eu fiquei meio com preguiça, não queria gastar dinheiro comprando vários livros de Star Wars.
No entanto, aqui no Canadá, gente, eu acabei descobrindo que nas bibliotecas você tem acesso a todos os livros dessa era de Star Wars. Né? Você pode ver aqui, né? Tem até a coisa marcadinha, que esse livro, gente, ele é da biblioteca e eu acabei pegando. Inclusive aqui até o papelzinho, né? O certificado para eu devolver, tem que devolver dia 27 de março, mas terminei bem antes de ler o livro, gente, que o livro foi muito maravilhoso. E como eu vi que eles tinham toda a coleção da Alta República aqui na biblioteca e que eu poderia ler tudo isso sem precisar ficar gastando meu dinheiro para comprar cada livro, eu decidi dar uma chance. E aí, gente, os lançamentos, né, dessa fase da Alta República meio que foi dividido assim, eu vou explicar para vocês. Eles dividiram entre 3 fases específicas. Então, a primeira fase, ela vai se chamar Light of the Jedi. E aí, nessa fase, você vai ter uma trilogia de livros adultos, uma trilogia de livros adolescentes e uma trilogia de livros infantos juvenis. Né? E todas essas histórias, né? Cada trilogia meio que conta a sua história coesa ali, mas existem coisas interligadas. Então, personagens que aparecem nos livros adultos são mencionados nos livros adolescentes. Às vezes, né, o mestre de um personagem adolescente, ele aparece nos livros dos adultos, né? E no livro infantil também. Meio que tudo tá conectado, todos os livros meio que se conectam. Mas você meio que pode ler ali eles separadamente também. Apesar de que todo mundo diz que para você ter acesso à história principal, você precisa ler os livros adultos. E o primeiro livro adulto dessa fase, ele tem o próprio nome da fase, né, que é Light of the Jedi, né, a luz dos Jedi. Inclusive, vou deixar aqui a capa para vocês verem. Que esse livro, ele, inclusive, já foi lançado no Brasil, né? Vários desses aqui já foram lançados no Brasil. E todos eles, né, vão ter essa marcazinha em cima, né, dourada, escrito Star Wars The High Republic. Só que o que acontece, né, gente? Essa primeira história do livro adulto, apesar dela ser muito recomendada como uma introdução à era, né, da Alta República, infelizmente ela não estava disponível na minha biblioteca, outra pessoa já tinha pego esse livro. Então eu acabei procurando na internet e fui ver se tinha algum outro livro, né, dessa primeira fase da Alta República, que você também poderia começar a leitura. E aí me foi recomendado o primeiro livro, né, da trilogia YA, a trilogia para jovens adultos, né, adolescentes, que é esse livro aqui, que ele já foi lançado no Brasil, né, gente, com o nome, deixa eu até ver aqui para vocês, o nome de Na Escuridão. E ele foi lançado por aquela editora, né, Universo Geek, que, se eu não me engano, é a mesma editora que também trouxe para o Brasil o livro, né, de Rebel Moon. Então é uma editora que ela é bem focada nessas coisas assim, bem nerd, bem ficção científica, fantasia, enfim. É uma editora que parece ser bem legal e eles já trouxeram esse livro, né, no país. E nesse livro aqui, você tem uma história que ela vai se passar ao mesmo tempo que A Luz dos Jedi, que é aquele livro, né, para os adultos. Mas que você pode ler um ou outro, não importa muito a ordem. Então eu comecei por esse aqui, mas depois eu quero ler os outros livros também. Mas então, qual é a premissa desse livro aqui, né, gente? Na Escuridão. Basicamente, o que acontece é que a República, ela está se expandindo, né? E eles estão começando a sair ali do centro da galáxia, onde a República está formada, e eles estão tentando, né, ir para outras áreas, conhecendo novos povos, novos planetas, e integrando eles a essa República, né, como uma forma ali de meio que organizar todos os planetas, manter a paz em todo mundo, e enfim. Então, eles têm esse plano, né? E para ajudar nesses planos, né, dessa expansão da República, foi criada uma estação espacial chamada, né, Starlight Beacon, que em português eles traduziram, né, como Farol da Luz Estelar. E esse local, né, essa estação ali, ela vai estar como se fosse assim, bem no meio ali dessa galáxia, essa parte expandida, para ajudar, né, o pessoal das partes mais distantes da galáxia, né, conseguirem se comunicar e conseguirem conhecer o pessoal da República ali que está mais no centro. Óbvio que, né, a gente falando de espaço, não existe um centro específico, né, mas eles se consideram ali o centro da galáxia e tudo que tem ao redor são os mundos mais desconhecidos. Como eles estão nessa fase, né, gente, de expansão, alguns dos Jedi, que normalmente eles ficam ali nos mundos do centro, né, ajudando a manter a paz, ajudando as pessoas, enfim, eles vão ser enviados para essas partes mais distantes da galáxia, né, para ajudar nessa comunicação com esses novos povos, esses novos planetas. E é aí que a gente vai conhecer o nosso protagonista, né, que é o Reath Silas, esse personagem aqui, gente, bem fofinho. Ele é um Padawan, ele é um Jedi ali adolescente, ele ainda é um aprendiz, e ele tem, né, ali a sua mestre, que acaba dizendo para ele que os dois precisam, né, fazer uma missão que é lá nesse Star Beacon, né, lá nessa estação espacial. Mas o que acontece é que ele não fica muito feliz com essa notícia, porque ele é um personagem, né, ele é bem diferente daquilo que a gente vê, né, no Anakin, no Luke e também na Rey dos filmes. Porque o Reath, ele simplesmente é um personagem que ele gosta de ficar em casa. Ele é super caseiro. Ele é um Jedi que não gosta de lutar, ele não gosta de aventura e não gosta de ação. Ele gosta mais
né, de pesquisar, de ler, de ficar na biblioteca, né, ali nos arquivos de Coruscant, né, então ele fica pegando ali as coisas e lendo e conhecendo a história, né, do mundo, da galáxia, da República, né, dos Sith, da cultura dos Jedi, enfim. Então ele gosta de ler, ele gosta de estudar as coisas, de pesquisar as coisas, mas ele não gosta de estar ali no meio da ação. Então ele não tá nem um pouco feliz que ele vai ter essa missão, mas a mestre dele, né, acaba dizendo pra ele encontrar ela lá. Ela já vai estar na estação, né, da Starlight Beacon, e ele vai ter que viajar pra ir pra esse canto. E ele tá super triste, assim, pensando, meu Deus, eu espero que a minha mestre desista dessa história, porque eu não quero ficar aqui, ficar nessas aventuras, não quero ter que lutar, não quero ter que me envolver com nada. Eu gosto de ficar aqui na minha vida simplesinha, né, uma coisa pacata, uma coisa comum, vou ali na biblioteca, leio minhas coisas, leio meus livros, faço minhas pesquisas. Então, ele não quer muito ter essa aventura, mas ele acaba sendo colocado no meio dela, né? Então, ele vai entrar numa nave, né, gente, que a gente vai conhecer essa personagem aqui, que é a F. A F, ela vai fazer parte, né, da Guilda Bine, né, a Bine Guild, que é como se fosse uma organização, assim, uma corporação realmente, de naves de transportação e de viagens, né? Então, são naves que levam pessoas e objetos e produtos de um canto para outro da galáxia, né? Então, eles acabam sendo contratados para levar o Reath e outras pessoas que vão para essa estação, né, da Starlight Beacon. E aí, todos eles vão entrar ali nessa navezinha e vão viajar. Sendo que acontece, gente, que vai rolar um grande desastre, né, na galáxia, que eu não vou explicar pra vocês o que é, né, porque eu acho que é legal você descobrir quando você tá lendo, mas vai acontecer um grande auê, e aí a nave deles meio que vai ficar perdida ali no espaço. Eles acabam tendo que ir pra um lugar de emergência, que a navezinha onde eles estão, né, ela meio que já tem ali, como se fosse num piloto automático, assim, leva a gente pra esse canto pra gente poder sair dessa confusão. Então eles acabam fazendo isso, eles vão acabando, né, indo pra um canto super afastado na galáxia, acaba encontrando uma outra estação espacial, que não é a estação para a qual eles estavam indo, mas que é uma estação, gente, super sinistra, em que ele e também outros Jedi que estão ali na nave começam a sentir, né, um climão muito errado. Eles começam a ver que tem uma força ali, né, do lado sombrio da força mesmo, que está meio que emanando naquele local, e que tem coisas muito estranhas ali. E essa própria menina aqui, a F, né, que ela trabalha nessa nave que leva os Jedi para esse local, ela também começa a encontrar lá algumas coisas que tem a ver com essa guilda da qual ela faz parte, que ela começa a perceber que tem umas coisas meio erradas ali, tem umas artimanhas ali, umas manipulações, umas coisas, uns segredos que estão rolando, que essa estação vai acabar, né, revelando muita coisa aqui para esse pessoal. Uma coisa que eu gostei desse livro, né, gente, é que ele não é escrito em primeira pessoa, né, ele é escrito em terceira pessoa, e a gente acaba vendo um pouco, né, de vários personagens. O Reath, ele realmente é o protagonista, ele é o personagem principal aqui, mas ele não é o único personagem que está envolvido nessa história. Como eu falei aqui, a gente tem essa F, que ela tá na navezinha, e a gente também vai ter o pessoal da guilda que ela faz parte, né? Então a gente tem 3 pessoas trabalhando aqui nessa navezinha. Além da F, né, a gente vai ter o Lennox, né, que ele é um personagem assim, que ele é todo meio loucão, assim, todo meio engraçado, que ele é o piloto ali, né? E uma coisa que é legal é que ele é Ace, né? E isso é uma representatividade legal da gente ter aqui no mundo de Star Wars. E a gente também vai ter um outro personagem, gente, que é o Geode, que basicamente ele é de uma espécie que se parece com pedras. E ele literalmente é uma rocha. Ele é uma rocha ali sólida. Sendo que ele não é uma rocha tipo o Coisa, né? Do Quarteto Fantástico, que tem mãos, que tem braços. Não. Ele é literalmente um pedaço de pedra que tá ali. Só sendo que ele se comunica com as pessoas de alguma forma que a gente não entende e que o Reath não entende, né? E ele faz coisas de uma forma que a gente também não entende. Então a gente fica, meu Deus, mas como é que ele tá ajudando a pilotar a nave? Né? Como é que ele tá ajudando esse pessoal aqui da nave se ele literalmente é uma rocha, ele literalmente é uma pedra? E tem hora que os personagens, eles falam, ah não, o Geode falou isso, isso e isso, ah não, o Geode tava fazendo isso, isso e aquilo. E aí o personagem fica tipo, mas gente, como é que esse personagem é capaz de fazer isso se ele é tipo literalmente uma pedra? Né? Eu achei ele muito engraçado, eu achei a dinâmica dessas 3 pessoas da nave muito interessante. Mas também, né, o Reath, ele vai estar acompanhado de outros Jedi. Então vai ter um personagem aqui chamado Des, que ele já é um cavaleiro Jedi, né, ele já é mais velho, ele não é um padawan, mas que no passado, né, ele acabou ali sendo cuidado pela mesma mestre que está cuidando, né, do Reath. Então eles meio que têm ali uma certa ligação, o Reath e o Des, eles são amigos. E também vai ter outros Jedi mais velhos, né, que eles já são, aliás, já são mestres Jedi, né, que vai ser a Orla Jorani, né, e também o mestre Comac, né, e eles são bem interessantes, né, especialmente porque quando eles eram mais novinhos, esses dois, né, a Orla Jorani e o mestre Comac, eles já tinham participado de uma missão que acabou dando errado. E essa missão é contada aqui pra gente nesse livro,
em forma de interlúdios, né? Então, no meio da história, a gente vai ter nos capítulos normais, de repente, a gente tem um interlúdio e volta 25 anos atrás e a gente acompanha qual foi essa missão que esses outros Jedi fizeram parte, né? Em que as coisas não saíram muito bem como eles planejavam e algumas pessoas acabaram saindo, né, feridas e mortas, né? Então, é um babado essa missão deles, a gente vai descobrindo aos poucos. E essa missão, né, acabou acontecendo algumas coisas ali que mudaram a forma como esses Jedi, eles lidam com a força e como eles enxergam a força e também o papel deles dentro da Ordem Jedi. Então, todos os personagens aqui, gente, eles são super interessantes, a dinâmica deles é super legal. E o que eles vão encontrar nessa estação, né, os mistérios que estão ali, as coisas que eles vão começar a descobrir, são muito, muito interessantes. Esse livro, gente, eu achei que foi uma introdução incrível para a Era da Alta República, né? Como eu falei, eles não é o livro mais recomendado para se começar a ler livros da Alta República. Normalmente o pessoal recomenda mais o livro adulto, mas esse livro aqui dá para ser lido de todo jeito, né? Então, como o livro adulto não estava disponível quando eu fui na biblioteca, depois, quando ele for liberado, eu vou lá pegar e vou ler também. E o meu plano, gente, é fazer vídeos aqui comentando todas as minhas leituras dessa fase da Alta República, porque realmente eu quero muito ler, porque eu tô achando muito, muito legal. Eu achei que, assim, se você é uma pessoa, né, que gosta dos prequels, esse livro aqui, né, essa fase aqui, essa era de Star Wars, ela é muito legal, porque você realmente vai ver vários mundos ali se conhecendo, né? Não tem uma guerra específica que tá rolando, não tem um império oprimindo as pessoas. Então a gente é capaz, assim, de ver essa galáxia, como funciona no dia a dia, né? Como funciona no dia a dia a vida do pessoal de Star Wars quando eles não estão envolvidos em guerra, quando eles não estão envolvidos em uma batalha específica. Como são essas culturas, como são esses povos, como é a vida comum e simples de um Jedi, sabe? Um Jedi que não tá sendo necessariamente perseguido para ser assassinado, nada, ele só tá vivendo a vida dele, ele só tem um treino dele. Como é essa vida normal, essa vida pacata, né? Essa era em que um Jedi, ele pode pensar em talvez só ficar na biblioteca e não lutar, né? É uma coisa que é muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver nos filmes que já saíram até então, né? Então eu achei que é muito, muito incrível. E se você gosta, né, da Ordem Jedi em si, que a gente vê nos filmes das prequels, é muito incrível que aqui a gente também tem aquela coisa de ter várias pessoas lutando, né? São vários Jedi, cada um com seu sabre de luz diferente, de cores diferentes, todo mundo ali, todo mundo, né, lidando com a força, e tem momentos que eles se juntam para fazer coisas que acaba sendo super diferente, né, da dinâmica que a gente vê, por exemplo, na trilogia clássica e na trilogia sequel, que a gente basicamente só tem o Luke aprendendo, né, com algumas pessoas ali, né, que aparece o Obi-Wan, aparece o Yoda e ajuda ele, né, e na trilogia nova a gente tem a Rey sendo basicamente ali a única nova Jedi ali que tá aprendendo as coisas, e o pessoal ajuda ela e tal. Mas aqui é realmente mais parecido com a prequel, de você ter todo aquele time de Jedi, várias pessoas trabalhando juntas, né? Várias pessoas fazendo as coisas. Eu acho muito incrível. É uma era que é muito grandiosa e muito ambiciosa de Star Wars, né? Ela não é grandiosa, assim, no sentido de conflitos de guerra específicos que estão rolando, mas ela é grandiosa em relação, assim, à construção de mundo e ao escopo daquilo que está acontecendo. É realmente muito, muito legal. Mas isso também não significa, né, gente, que essa história aqui é só todo mundo vivendo na paz e tudo sendo tranquilo. Não. É óbvio que também vão ter outros vilões, outras coisas que vão acontecer aqui, né? E tem uma figura específica de vilões, né, que a gente vai conhecer, assim, que são os Nihil, né? Que é um povo ali, eles são como se fossem, tipo, piratas espaciais, que eles usam uns capacetes estranhos que cobrem o rosto deles. Eles são bem, bem interessantes, mas o que eu quero dizer é que eles não são, assim, poderosos como o Império, que literalmente estava, né, oprimindo a galáxia inteira no regime ditatorial. Não chega a ser algo nesse nível, né? Também não chega a ser algo, assim, como os Sith dominando o mundo, enfim. Né, os Sith, eles não aparecem aqui nessa história diretamente falando, apesar de a gente ter citações a eles e também ao lado sombrio da força, porque, né, os Sith, eles meio que foram destruídos numa era anterior a essa, que é a era da Antiga República, né, The Old Republic. Essa era, a gente ainda não tem livros canônicos sendo lançados, mas já tiveram alguns materiais no passado, né? Antes da Disney comprar Star Wars, comprar a Lucasfilm, enfim, já teve alguns livros, tinha videogame, tinha umas coisas diferentes dessa era. No futuro, talvez a Disney mostre pra gente um pouco do que aconteceu nessa era, mas naquela era do passado, sim, teve, né, as batalhas, enfim, e os Jedi acabaram conseguindo destruir, né, os Sith. Então, os Sith, eles não existem mais, né, e eles só vão voltar com muita força lá, né, em A Ameaça Fantasma, que é o momento que a gente vai ver, né, o Palpatine, enfim, surgindo, e também o Darth Maul, né, o cara lá com a cara vermelha, enfim, que aparece lá em Ameaça Fantasma. Aquele filme que realmente vai representar o retorno, assim, dos Sith, e os Sith se vingando, né, por isso que é a vingança dos Sith, o episódio 3, depois de terem sido basicamente aniquilados, né, na Antiga República. Mas nessa era aqui, da Alta República, eles meio que não existem, mas eles não são, né, os grandes vilões, também não tem, né, o Império, não tem uma coisa ditatorial,
mas os vilões são esses piratas espaciais que estão causando. E eu já achei ele super interessante, gente. Eu achei que esse livro aqui foi muito maravilhoso, né? A Claudia Gray, que escreve esse livro aqui, ela inclusive é uma das autoras mais aclamadas dentro do universo de Star Wars. Ela já escreveu vários livros. Eu sei que ela tem um livro também, né, sobre... Ela tem mais de um livro sobre a Princesa Leia, que eu tenho muita vontade de ler. Ela também fez um que é Estrelas Perdidas, que é meio que um romance YA dentro do universo de Star Wars. É uma coisa bem diferente, né? Mas eu estou amando, gente. Eu achei esse livro aqui muito maravilhoso. Eu adorei os personagens. Eu amei o Wreath, né? E eu mal posso esperar para continuar lendo os livros, né, da Alta República. Inclusive, já queria mostrar para vocês que já peguei o próximo livro da Alta República que eu vou ler também na biblioteca, né? Que é esse aqui, né? A Test of Courage, né? Um teste de coragem. Esse livro aqui é o livro infantil, né? Então vocês veem até que ele é menorzinho, né? Ele é pequenininho em comparação ao livro adolescente. E depois, né? Quando eu puder, eu vou pegar o livro adulto também, né? A Luz do Jedi, pra falar aqui com vocês. E eu vou falar sobre todos, né, gente? Quero ler todos esses livros, aproveitar que tem tudo aqui na biblioteca. Vou ler os quadrinhos também. E é maravilhoso. Mas é isso, né, gente, que eu tenho pra falar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessa breve introdução, né? À era da Alta República, que eu acho muito interessante. E é isso, né? Deixo vocês por aqui. Até mais!